Vai. Olá, pessoal! Hoje na aula de Geografia nós vamos falar sobre a economia rural, a agropecuária brasileira. E um dos fatores que mais tem marcado o desenvolvimento da agropecuária brasileira, a primeira delas é que o Brasil é o quinto país em extensão territorial. Outro fator que leva a esse desenvolvimento, a grande extensão territorial, a diversidade de solos e a diversidade do clima. Então, esses fatores levam a esse grande desenvolvimento e favorecem isso, né? Favorecem no quê? Que o país se tornou uma das grandes potências agrícolas do mundo, devido a esses três fatores: a extensão territorial, diversidade dos climas e diversidade dos solos. Hoje, na atualidade, a tecnologia no campo, ela tem crescido muito e isso é um grande fator de desenvolvimento na produção agrícola. Então, o país, ele passa por um processo de transformação, desenvolvimento tecnológico, porque a exigência no aumento de produção e produção de ponta, quando a Pro fala em produção de ponta, estamos falando em produtos de qualidade, produtos que servem, que são destinados para exportação. O comércio internacional de produtos agrícolas, ele é bastante dinâmico, ele tem crescido bastante e por isso as exigências são mais aí. Então, o Brasil ele tem usado as mais tecnologias, as mais modernas possíveis, né, dentro da agropecuária, para produzir uma produção em larga escala destinado à exportação. Mas tem um porém, não são todos os locais, não são todos os estados brasileiros, por exemplo, que a agropecuária atingiu um nível de desenvolvimento tecnológico grande. Em muitos lugares, a atividade rural ainda ela é arcaica, ainda utiliza mão de obra braçal, ainda não tem acesso a sementes geneticamente modificadas que só com o uso da tecnologia intensiva de ponta podem utilizar. Muitos locais ainda praticam a atividade de subsistência, mas o patamar de desenvolvimento ele é levado somente com a utilização da tecnologia no campo. Então, o Brasil, por exemplo, ele convive os dois lados, os dois reversos da moeda. Uma tecnologia bastante avançada, dividindo uma tecnologia arcaica e braçal, produzindo somente a subsistência, para subsistência. E muitas vezes nesses locais onde a subsistência é produzida, muitos não conseguem nem alimentar a própria família. E vários fatores estão relacionados aí. Entre um dos fatores que a gente vê aí é a ocupação do espaço brasileiro. A Pro fala que a distribuição de terras, nós vimos que ela não é igual, ou seja, ela apresenta um fator bastante desigual, onde muitos não têm quase nada e poucos têm muitas terras para produzir. Tem dinheiro, tem investimento de tecnologia. E o Brasil ele está se tornando, mesmo dividindo espaço de um lado a agropecuária moderna tecnológica com a agropecuária arcaica de sobrevivência, de subsistência, o Brasil ele está se tornando um dos maiores produtores agrícolas do planeta. Ele tem conseguido aí, graças a alguns fatores. E entre esses fatores, como a Pro já citou lá no início, o primeiro, graças à sua grande extensão territorial, né? Terras abundantes, solos férteis,
variados tipos de clima. Então, eles conseguem, atrelados, se utilizando das tecnologias, nos locais onde é seco, nos locais onde é semiárido, eles estão utilizando aí a tecnologia da irrigação, como a Pro já falou, é uma das tecnologias mais caras que se tem, mas as pessoas têm acesso. Outro fator que fez com que o Brasil se tornasse um dos maiores produtores agrícolas do planeta, as condições naturais, né? Vários tipos de solo, nós temos uma hidrografia bastante grande, que é bastante utilizada, que pode ser utilizada aí na irrigação, que é uma das tecnologias mais caras, que somente pessoas, os latifundiários, que têm um poder aquisitivo grande e muito melhor, podem utilizar, porque ela é bastante cara, e aonde pode ser aplicado tanto no mercado externo, como também no mercado de exportação. Então, esses fatores ajudam bastante. Um outro fator que faz o Brasil se tornar aí um dos maiores produtores agrícolas do planeta é o desenvolvimento de tecnologias próprias, onde nas últimas décadas aí o investimento em pesquisas tecnológicas na área agrícola para adaptar aí as novas tecnologias e a necessidade da zona tropical tem levado ao desenvolvimento. Nós sabemos que quando existe um desenvolvimento tecnológico onde o governo investe, aonde os produtores têm acesso, têm amparo do governo, eles conseguem desenvolver, produzir, levar para o mercado externo, né, o mercado lá fora, exportação. Então, todos esses fatores têm ajudado bastante, mas ainda o Brasil, ele está dividido entre o Brasil moderno, que investe em tecnologias, e tem o lado do Brasil arcaico, da mão de obra braçal, da prática da subsistência para sustentar as famílias. Então, esses dois lados, eles se revezam. E esses são os fatores que levam o Brasil a uma agropecuária moderna, como a Pro já falou. Grandes extensões de terra, o Brasil como quinto país em extensão territorial, as condições naturais favoráveis que nós temos aqui no Brasil, o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, tudo isso tem levado a uma grande produção, tem levado o Brasil aí no ranking do agronegócio, onde o Brasil exporta para fora, para o mercado internacional lá fora, soja, suco de laranja, carne bovina e suína. Então, o Brasil tem uma lista de produtos graças às tecnologias que ele vem desenvolvendo aí para essa produção e para a alimentação do mercado externo lá fora. Por hoje é só. A Pro vai pedir para vocês realizarem as atividades da apostila. No dia da nossa aula, nós vamos tirar as dúvidas, vamos conversar, vamos corrigir as nossas atividades. Aguardo vocês. Beijos!